Olá, bem-vindos ao vídeo de execução do novo MRP. Neste vídeo, nós vamos entender o tratamento das tabelas próprias do novo MRP em memória, descobrir como montar setups de configuração, conhecer a sequência de execução passo a passo e, enfim, acompanhar a performance avançada da nova rotina. Antes de prosseguirmos com a apresentação do novo MRP, vamos apresentar aqui um overview do diagrama de integração desta nova solução do RP Proteus. Então, para nós entendermos aqui, nesse diagrama nós temos esse retângulo inferior aqui em cinza, que representa exatamente a rotina do novo MRP. Reparem que ele tem um banco de dados próprio, que interagem com o restante do sistema, a partir de gatilhos em banco de dados, atualizando as posições de solicitações de compras e pedidos de compras, assim como a tabela, existe uma tabela específica agora para o novo MRP, a tabela de demandas, cadastro de demandas, e dentro desse cadastro de demandas nós conseguimos encontrar pedidos de venda, empenhos de projeto, do módulo PMS, assim como dados da tabela do plano mestre de produção, da previsão de vendas também, e também o sistema, o MRP, ele vai enxergar os empenhos provenientes do módulo PCP e as ordens de produção, do módulo PCP ou do módulo de estoques, que também consegue gerenciar, manter essas tabelas. Além disso, a cada processamento, o novo MRP ele vai checar se houve a sincronização com os saldos de estoque, a estrutura de produtos e o roteiro de produção, assim como o próprio cadastro dos itens e matérias-primas, componentes, todos os insumos necessários à fabricação do produto acabado. Após a execução do novo MRP, existe uma etapa complementar, onde vão ser feitas as gerações dos documentos como ordem de produção, que vão gerar seus respectivos empenhos, assim como solicitações de compras e eventuais transferências também. Aqui, neste diagrama, nós temos aqui esta opção externos, porque é possível também importar para as demandas arquivos externos como planilhas em formato específico em CSV. Então, o seu forecast pode ser desenvolvido numa planilha, gerar um layout que o MRP consiga entender, e isso pode ser importado para ser considerado também no novo processamento do MRP. Então, vamos entrar agora no sistema para entender mais detalhes da execução em si dentro do RP Proteus. Vamos acessar o módulo PCP, atualizações, MRP e MRP Memória. Na tela inicial, é possível configurar um novo setup de configuração ou reutilizar um setup pré-existente que você já tenha configurado anteriormente. Vamos utilizar este código MRP 2020. O setup de configuração ele é um conjunto de parâmetros e escolhas que você já fez para executar o planejamento de materiais, definindo assim as bases para o cálculo e apresentação dos resultados. Temos aqui como redefinir o período das demandas, colocar qual espaço de tempo que você quer considerar. O mesmo cenário ou setup pode ser executado quantas vezes for necessário. Desta forma, essa rotina permite considerar novamente as demandas já calculadas ou simplesmente desmarcar e seguir adiante com as mesmas demandas já utilizadas ou tratadas no último processamento. Antes de avançar, verifique também este checkbox, marcando ou não pular para o processamento. Por quê? Porque nós queremos que o sistema execute
toda esta sequência para que nós possamos entender os parâmetros, os filtros, as definições aqui para a execução do novo MRP. Além disso, neste release nós temos também aqui a opção de gerar os documentos ao término do cálculo. No nosso caso aqui, nós não vamos gerar no final desse processamento, porque iremos apresentar esta funcionalidade em um momento posterior. Aqui na tela de parâmetros para leitura, nós vamos definir qual o resultado, como que nós queremos enxergar o resultado do cálculo, o resultado deste processamento. Se nós vamos querer ver de forma diária, a cada dia, ou por semana. No caso, também tem opções quinzenal e mensal. Vamos definir semanal, e aqui em períodos vamos deixar como 8 semanas daqui, desta data que nós estamos, para adiante. Nós vamos definir agora como que o sistema vai tratar o lead time em função do calendário do novo MRP. Caso nós façamos a escolha sem calendário, o sistema vai considerar somente e puramente o que está definido no cadastro do produto. Por exemplo, sejam 5 dias, 2 semanas, 3 meses, é o que ele vai levar em consideração e como ele vai gerar as necessidades tanto de materiais quanto de ordem de produção, intermediário ou acabado para este item. Se nós optarmos por dias corridos ou dias úteis, então esta rotina vai levar em consideração um novo calendário do MRP e ele vai considerar os dias corridos que estão dentro do cadastro do calendário. E se nós colocarmos dias úteis, ele vai considerar somente os dias da semana, os dias pulando o final de semana. Se vocês ainda tiverem dúvidas com relação a esse campo, vocês vão conseguir encontrar aqui no Help do campo, assim como para os demais parâmetros, toda a descrição que vai apoiá-los na seleção do parâmetro. Ok? Já o parâmetro horizonte firme que vemos aqui, ele vai determinar o comportamento do sistema em relação ao que fazer com as suas previsões de solicitações de compras e as suas ordens de produção para o período que estiver determinado em cada item, em cada material lá no cadastro de produtos. Ou seja, tudo aquilo que foi feito em uma rodada anterior, uma execução pregressa do novo MRP, e já existem documentos de solicitações de compras previstos, assim como ordens de produção, por exemplo, nas próximas 2 semanas, que é o que está determinado no item, não vai sofrer alterações, não serão excluídas essas previsões, caso o horizonte firme esteja determinado como sim. Além disso, se este parâmetro estiver determinado como sim, somente poderão ser adicionadas novas solicitações de compras e novas ordens de produção, caso dentro desse período tenha havido uma nova demanda dentro do planejado. Alguma coisa foi inserida e mudou o cenário de necessidades, tanto de materiais para insumos, quanto de ordens intermediárias, OPs filhas, quanto das próprias ordens pares. Tá bom? Então, se houve demandas novas nas próximas 2 semanas e horizonte firme, horizonte fixo determinado para aquele produto é este, então essas adições poderão ser feitas. Tá ok? Então, esse é o tratamento que define o horizonte firme ou horizonte fixo em algumas literaturas. Caso nós setamos como não, então o sistema, essa rotina do novo MRP, ela não vai tratar o horizonte firme, logo, todo o planejamento daqui para as próximas semanas, dias ou meses, enfim, o que tiver definido como horizonte para os itens, lembrando que esse processo é feito item a item, essa avaliação. Se tiver determinado como não, então simplesmente o sistema vai refazer todas as solicitações de compras previstas no período daqui adiante e vai preparar o MRP na próxima rotina, geração de documentos, para que todas essas novas
documentações sejam geradas, ok? Então ele refaz todo o processo, independente do horizonte fixo de cada item ou produto. Tudo bem? Vamos lá. Chegamos então aqui à parte de filtros, que também vai definir o comportamento em relação a principalmente estoques, ao saldo de estoques de terceiros, como nós queremos que se considere o saldo que está em poder de terceiros. Aqui no parâmetro nós definimos para esta execução, para não somar o saldo de poder de terceiros. O estoque de terceiros, né, de algum cliente que tenha deixado aqui, nós podemos manter, em vez de subtrair, porque muitas vezes eu preciso daquele material para construir o meu produto final. Assim como também os estoques da qualidade, no caso aqui o estoque de rejeitados da qualidade. Eu não quero considerar esses estoques, então em vez de manter, nós vamos deixar como subtrai. O estoque bloqueado por lote também não vai constar neste processamento. A rotina também vai tratar os estoques de segurança de todos os itens, assim como o ponto de pedido que está no cadastro de produto. Essas duas variáveis estão dentro do cadastro de produtos, ok? Aqui também, no box inferior, nós temos as opções para aglutinar todas as solicitações de compras. Ela também poderá não aglutinar e poderá tratar só as solicitações relacionadas às demandas que foram colocadas do MRP. Assim como as ordens de produção. Nós temos a opção de aglutinar todas, de consolidar todas as ordens que vão ser geradas em cada um dos períodos, tá bom? Essa aglutinação ela vai ocorrer dia a dia, se o tipo de período foi selecionado como dia, ou semana a semana, mês a mês e assim sucessivamente. Aqui também, para as ordens de produção, eu posso aglutinar somente as demandas. Vocês vão ver depois na tela de resultados que existe uma parte superior onde mostram-se todas as demandas que estão acontecendo, todas as necessidades no plano do MRP, né, como resultado do cálculo, e essas são as demandas. Na parte inferior desse resultado final, vocês vão ver que existem os documentos que serão criados, como solicitações de compras, ordens de produção. Nós estamos aqui no passo 3, em todo o tratamento de estoque, assim como também a forma como nós vamos enxergar os documentos ou as necessidades de compras e de produção, que vão ser determinadas em função das posições, em função das disponibilidades de saldo de estoque. Partimos então para uma tela também de filtros, onde nós vamos definir as seleções. Aqui, como nós tínhamos no MRP antigo, grupo de materiais, o grupo de produtos, o tipo de produtos e materiais. O que acontece é que agora, em vez de termos somente a opção de até, ou por range, né, de seleção, nós temos também a seleção múltipla, onde é possível escolher mais de um grupo e saltar aqueles grupos que nós não queremos que seja executado. Pontes rolantes também não quero executar. Então, vou confirmar. Então, esses grupos eles não vão constar, eles não vão ser tratados nessa execução do cálculo do novo MRP. Esse mesmo tipo de seleção pode ser feito por tipo de material, pelos documentos de plano de produção, plano mestre de produção ou previsão de vendas, que estão lá no cadastro de demandas. Né? Também podemos desconsiderar aqui genérico, né, com 2 cliques aqui em cima desse box. A gente vai confirmar e pronto. Né? Aqui, os armazéns de estoque, então também pode-se selecionar em vez de utilizar um range, por exemplo. E aqui, tipo da demanda, nós temos dentro do cadastro de demanda que está sendo tratado, lembra que nós vimos no diagrama? Então, dentro daquele cadastro de demanda, nós temos tipo
pedidos de vendas, previsões, plano mestre de produção, também as inserções manuais que nós colocamos ali, e até os empenhos decorrentes do planejamento de projetos lá do módulo PMS. O último box aqui, ele vai definir como o MRP vai tratar as ordens de produções e solicitações de compras previstas, se ele vai excluir e reprocessar, se ele não vai excluir, se ele não for excluir, ele vai manter as previsões, as OPs previstas e solicitações de compras. Porém, se ele te deixar aqui marcado como não excluir, ele também não vai considerar na execução dessa rodada do MRP aquilo que estava previsto. É uma forma de se reprocessar o cenário sem tratar o que é previsão nesse momento ainda. Tá? E ao mesmo tempo eu não preciso excluir e eu não tenho trabalho de regerar isso no futuro, se eu precisar destas OPs e solicitações que estão cadastradas, já criadas, já geradas como previstas. Ou a outra opção, eu posso pegar as OPs e solicitações de compras previstas e considerar no MRP. Eu quero enxergar esses números, quero saber qual a quantidade, e quero que mostre os documentos ali do que são essas OPs e solicitações previstas e quero que elas sejam tratadas nesse novo processamento. Então, eu estou gerando praticamente um novo plano. E também eu posso marcar para considerar as OPs suspensas e as OPs sacramentadas. Então, não vou deixar marcado, não quero tratar esse tipo de OP, eu quero um processamento puro. E aqui, né, nós passamos pela parte de seleção, finalmente nós vamos para a parte de execução do MRP. Então, aqui vocês, né, podem ver essa mesma tabela, esse mesmo banco de dados nós já tentamos executar anteriormente, era muito mais demorado na versão anterior, e agora aqui, né, ele vai atualizando, já vai dando tempo de processamento, já concluiu, na verdade, o cálculo aqui, ele jogou para a memória, já descarregou da memória, já concluiu também o cálculo dos níveis da estrutura, não realizou sincronização, na verdade não foi necessário sincronizar, eu já havia sincronizado na rotina de sincronização das tabelas, né, integrando as tabelas do RP para dentro do banco de dados do novo MRP. Ele não excluiu documentos previstos porque nós colocamos essa opção, né, para não realizar a exclusão das OPs, das SCs, ordens de produção e solicitações de compras previstas. E a persistência dos dados em disco, quer dizer assim, na verdade, esse termo é um termo técnico que quer dizer gravação dos resultados do plano no disco, né? Estava em memória, então nós estamos descendo da memória para o arquivo, né, físico. Então está sendo gravado este processamento dessa tabela. Ok? Na próxima apresentação, no próximo vídeo, nós faremos o detalhamento da rotina de geração de documentos, onde nessa rotina nós vamos poder fazer análise do que foi gerado aqui neste ticket 32. Um detalhe, o ticket é a sequência de processamento, né? Cada plano que eu executo aqui, o sistema vai salvar, essa tabela que é salva em disco aqui, essa persistência dos resultados em disco, ele é um ticket, então esse ticket ele é gerado sequencialmente, né, no controle interno do sistema, a cada execução do novo MRP. Ok? Então vamos concluir e no próximo vídeo nós vamos ver como que é feita a análise do novo MRP e a geração de documentos, que está aqui no menu.